a fé que você tem em você e você junta com a fé no lado espiritual, não tem nada que segure, né? Não tem medo que te pare. Então, você acaba buscando e alcançando esse sagrado dentro de você, né? Olá, Câncer! Bons ventos te trazem até aqui. Eu sou Thais das Almas e você está no canal Rosa do Oriente Ateliê. Vamos agora à leitura para o signo de Câncer. Se você tem o signo solar, ascendente, Lua, Vênus, Júpiter ou muitos planetas no seu mapa natal em Câncer, talvez a leitura seja para você. Lembrando que se trata de uma leitura geral intuitiva, não vai ressoar com todo mundo, portanto, se conecte apenas àquilo que faz sentido para você neste momento da sua vida, tá certo? Vamos às cartas. Vou montar uma mandala aqui com 10 cartas, inicialmente. É a forma como eu me conecto com o tarô. Lembrando também que no primeiro comentário fixado, eu deixo aí o meu WhatsApp, caso você queira agendar uma consulta particular comigo, tá certo? A Imperatriz, fundo do deck. Tô me conectando aqui a cancerianos, principalmente cancerianas que estão buscando o seu lugar ao sol. Você está em plena jornada, em pleno movimento aqui com a carta do carro, tá? O sentido é se empoderar, é chegar no seu objetivo de vida. É uma pessoa determinada que está no início dessa jornada com a carta do carro. E o que cruza é o domínio, que é uma carta que fala sobre atritos. Então, existem bloqueios, existem coisas aqui a serem ressignificadas nessa jornada. São desafios que você precisa superar, tá? Principalmente de condicionamentos, da posição que você deve ocupar na vida. Você não quer gastar tempo aqui com esse bloqueio, com esse domínio, né, da situação de passar por atritos, ficar brigando. Você está focada aqui em resolver, né? No seu mental vem o próprio fogo, o elemento fogo, como as de paus, falando sobre uma iluminação. Parece que você agora enfiou uma ideia na cabeça e você vai até o fim, né? E isso é muito bom, porque traz essa unidade, né, de um movimento que é contínuo e você está se priorizando, né? Talvez pela primeira vez na vida esteja acontecendo desta forma. E no seu inconsciente vem a carta da ciência. Então, isso me mostra que muitas coisas que você fazia de forma inconsciente, você agora está jogando luz e está reconhecendo. Isso não está mais inconsciente para você. Você está reconhecendo alguns padrões e a gente só consegue mudar aquilo que a gente, em primeiro lugar, reconhece. Tá? Então, por isso que vem esse fogo, essa ideia do tipo, nossa, como eu não enxerguei isso antes? Né? Como que eu demorei para perceber tal coisa, tal situação na minha vida, ou os condicionamentos que eu tinha. Então, aqui tá falando que o empoderamento vem porque você mexeu no inconsciente e você trouxe as questões ocultas para a luz da sua consciência, né? E isso merece aplausos aqui, né? Porque não é todo mundo que tem essa coragem. As pessoas gostam muito de se esconder atrás das desculpas, né? Vem a carta do sucesso aqui no seu passado e provavelmente a sua busca é por este lugar, por este sucesso, não é de agora, né? Porque o que vem daqui por diante, e que já começou lá no passado, é, como mostra a carta da volúpia, este empoderamento feminino, né? É o útero em foco, né? A mulher tocando o útero da terra, a espiritualidade aqui abençoando através da figura do pavão, né? Como se fosse uma fecundação. Quando você junta o seu melhor, a fé que você tem em você, e você junta com a fé no lado espiritual, não tem nada que segure, né? Não tem medo que te pare. Então, você acaba buscando e alcançando esse sagrado dentro de você, né? Porque o sagrado feminino, às vezes, é uma coisa muito batida. Fala, é só de mulheres, é só do útero. Não, é o sagrado dentro de você, é o seu poder de geração ali manifestado pelo útero. Então, é a geração não só de um bebê, mas de todo o seu potencial de vida.
e você veio representada aqui pelo Hierofante. Então, você está realmente a pleno vapor nessa jornada de autoconhecimento. E o Hierofante é o seu guardião, é o seu guarda-costas aqui. E também, como eu falei, a ajuda espiritual, né? A bênção que vem, a fecundação, né? Quando você tem a fé em você e você também junta com a sua fé na espiritualidade, aqui é exatamente isso, os caminhos vão se abrindo. Por mais que você não tenha todas as respostas, a chave está nas mãos da espiritualidade. Quando você precisar, você terá acesso a ela. E ao seu redor, a carta do amor. Então, é uma mesa muito bonita aqui, porque é uma jornada, assim, que tem começo, meio e fim, né? A carta do amor fala dessa troca, o amor recíproco. Você não está indo sozinha nessa jornada, você está indo por você. Mas você tem propósito que te faz seguir em frente e você também tem a retaguarda, né? Do lado espiritual e você tem o sagrado dentro de si. Então, dificilmente algo te para, né? O medo é de alguma sabotagem, mas eu acho muito difícil, tá? Esse medo de recomeçar, porque fechou com o louco, né? Você tem medo de que todo esse empenho, esse afinco, de alguma maneira se perca, né? Ou que você perca a força e tenha que recomeçar do zero. Mas veja, este medo pode ser o lado sombra que ainda habita aqui no seu inconsciente, né? Experiências que são suas lá do passado ou que não são exatamente suas, mas que você acessa, por exemplo, informações de outras gerações aí da sua família, né? Um histórico de mulheres que se deram mal, que tiveram aí destinos difíceis na vida e você fica com medo, né? Talvez até essa coisa de um fantasma que fica atrás de você e você fala, não, eu preciso dar certo, porque as mulheres da minha família, todo mundo foi até um determinado ponto e depois caiu, né? Ou se entregou, não conseguiu se empoderar de fato. Mas você está visando o trono, né? Aqui a Imperatriz mostra, você realmente quer ocupar esse lugar, não só por você, né? Mas é como se fosse uma maneira, e é realmente uma maneira muito bonita de honrar quem veio antes, né? Essas mulheres que não conseguiram fazer aquilo que você está fazendo neste momento. Eu sempre digo assim que há muitos que sonham o teu sonho. No caso aqui, muitas mulheres que sonharam, mas não se viram em condições de realizar aquilo que você vem realizando. O que mais para Câncer? O que é importante ver? Nossa, eu falei, você faz isso por você, né? Mas aparece aqui também uma questão ancestral. Como se você tivesse identificada, né? Existe uma preocupação em honrar alguém. Seria nesse sentido as cartas aqui. A Rainha de Copas é aquela que quer investigar profundamente, né? Quer se aprofundar ali nas emoções. Talvez tenha alguma história aí na sua família de uma mulher falecida que você se identificou muito ou que mexe com você e você vai atrás dessa história e até mesmo isso acaba sendo algo que impulsiona você para a sua jornada, né? Alguma história triste porque saiu a carta da ruína. Vou perguntar mais pro tarô a respeito disso. Qual que é a conexão entre a canceriana e a sua ancestral? É uma mulher que sofreu muitos bloqueios, uma mulher que foi tolhida por um homem, né? Alguém que realmente não deixou espaço para que ela vivesse a vida, viveu a vida por dois, né? Subjugou a mulher. E a carta da saciedade é nesse sentido. Você gostaria de satisfazer aquilo que ela não pôde viver, aquilo que foi tirado, ó.
Isso trouxe grande desapontamento, uma dor, né? Uma crise. Então, claro, né? Como eu sou consteladora, eu sempre olho para o tarô. Acho que já deu para perceber pelas minhas tiragens, né? Que eu sempre busco respostas ali dentro do seu núcleo familiar mesmo. Mas a gente sabe que os representantes, né, nas outras gerações, eles sempre vêm identificados com alguém do passado. Nem sempre essa pessoa teve convívio, né? Por exemplo, com você. Mas é alguma história que mexe, que conecta com você, né? O que o tarot me pede é que esse empoderamento é como se fosse, dentro desse seu sistema familiar, uma resposta e uma reparação histórica, equilibrando as energias do masculino e feminino, tá? Porque tem alguma questão aí também com um homem do passado, mas um homem que teve o poder nas suas mãos, né? Talvez até tenha. Deixa eu confirmar isso, se é o que eu tô pensando. Sim, prudência com os frutos. Eu vejo assim, questões de dinheiro. Pode ser que algum homem aí do passado tenha usurpado uma parte do dinheiro, ou em terras, ou em herança, ou em dinheiro mesmo, de uma mulher, que era pertencente a uma mulher, alguém que meteu a mão, tá? O mago fala também sobre ser um manipulador nesse sentido. E precisa, né? O fato de você se jogar buscando o seu lugar, esse empoderamento, ser uma mulher assim que ninguém viu na sua família, né? Digamos, uma executiva, alguém que teve sucesso, alguém que tem destaque, alguém que faz isso sem ter um homem ao lado, por exemplo, né? Você está equilibrando aqui, trazendo a potência dessa mulher que sempre foi muito subjugada, e existe alguma coisa de uma mulher que foi passada para trás com relação aos seus frutos, né? O dinheiro, herança, terras, e tem um homem, né, que causou, que esteve envolvido nisso. Então, é uma história aqui do passado que, para alguns, pode fazer sentido. Claro, você tem que conhecer um pouquinho da história da sua família também, para entender o que eu tô falando, né? Se não é para você, simplesmente solte. Ó, energia de família. Ó, a gente sabe que no passado, ó, precisa concluir realmente, conclusão de etapas. A gente sabe que não faz muito tempo, né? As nossas avós, bisavós, elas eram, digamos, forçadas a casar. E não necessariamente por amor, né? Por uma necessidade, por dinheiro, enfim, porque o pai queria. E tudo isso que você vem fazendo, você abre por esse lado do trabalho, do prover, de ser uma mulher independente que tenha destaque, mas isso toca profundamente no emocional, tá? Então, é como se precisasse realmente estruturar essa área, esta parte, para que aí sim ressignificasse as questões de família, que a carta da abundância fala do lar, da família, inclusive de filhos. E a sua abertura emocional para talvez constituir uma família, para você começar a pensar nesse assunto, ela depende deste processo que você está buscando do empoderamento, para que você tenha mais equilíbrio para permanecer numa relação, tá? Vem duas cartas aqui de encerramento, que é o universo e também a conclusão, né? Então, são cartas que falam, precisa concluir esta etapa, conquistar aquilo que você realmente colocou na sua cabeça que você deve conquistar. E chegando neste patamar, que a conclusão também fala, você alcança ali um patamar para depois abrir para uma nova fase, né? O universo encerra uma fase e abre outra. E aí você passa a pensar na possibilidade de construir família. Antes disso, fica muito difícil para você, né? Você nem cogita essa possibilidade, né? Vou aceitar aqui. Olha só.
Existe uma solidão muito grande do feminino aí dentro do seu sistema familiar, tá? Talvez uma dificuldade de homens permanecerem nesse sistema familiar, porque abre com a rainha que olha para o passado. A rainha de ouros, ela está totalmente buscando conexão com o passado. Muita lama emocional, muitos sentimentos deteriorados. Então, são histórias aí difíceis, mal resolvidas. Precisa de uma trégua para este conflito. É uma energia que está presa, né? Essa história de alguém da sua família é uma energia que paira no ar. E vem o eremita como um andarilho, né? O homem que sempre vai embora. Então também tem isso. Olhar, equilibrar essa energia do feminino e do masculino na sua família, ela é importante não só pela questão do prosperar, mas também, eventualmente, na configuração, na formação da sua família, né? Se você realmente quer, como apareceu aqui, se casar, ter filhos, precisa olhar para isso, tá? Precisa equilibrar para o masculino ser tão importante quanto o feminino, porque eu vejo aqui conflitos de separação nesse histórico familiar. Então, seu empoderamento, essa busca que você tem, e claro, no primeiro momento você pode pensar, porque sem dinheiro a gente não vive, não realiza nada. Claro, esse é o primeiro motivo, que é o motivo aparente, mas existem vários motivos ocultos que também te empurram para frente, como eu tô falando, né? Sobre as questões familiares aqui. Olha, a abertura financeira que liberta outras mulheres, outras princesas, próximas gerações. Nesse campo, ó, muita dor interferindo no destino dessas mulheres. E precisa desse movimento. A carta da arte fala, é a união entre dois lados, né? As cabeças que se unem, masculino e feminino, os opostos, a terra, a água, fogo, o ar. Aqui fala no sentido de complementariedade. Precisa complementar. Nenhum é mais importante que o outro. Olha só. Mais uma princesa, muitas mulheres aqui. Libertar financeiramente e também libertar dos padrões emocionais da mulher que carrega tudo nas costas, tá? Da mulher que é provedora e que carrega tudo nas costas. Você fala, bom, mas eu tô indo para o empoderamento para ser provedora e eu tenho uma carga muito grande também. Claro, a gente sabe que as histórias se repetem, né? Mas aqui você está fazendo uma escolha que é consciente, para que você depois consiga equilibrar a sua vida, né? Existem repetições de padrões aqui de mulheres que não tiveram a escolha, que elas tiveram que carregar mesmo, por exemplo, por um abandono afetivo, né? Estou me conectando aqui com mulheres do signo de Câncer que estão priorizando nesse momento a carreira e não o lado afetivo, né? Primeiro estabilizar na carreira para depois desenvolver essa relação mais equilibrada homem e mulher, para exatamente não ficar depois sobrecarregada sendo chefe de família. Então, são esses os conselhos do tarô. Últimas cartas para Câncer. Fechamento dessa questão. Nossa, várias cartas querendo vir aqui. Olha, essa abertura que você está buscando, este caminho tão diferente que as outras mulheres não trilharam, que você está conseguindo trilhar, é uma abertura gigantesca. Isso vai trazer à tona também energias que estão ocultas, segredos de família, coisas, o baú dessa família, das memórias, vai ser remexido, mas no sentido não de desestabilizar, mas de curar, de trazer paz. Fechou com a carta da paz aqui, tá? Então, saiba que você, claro, está estruturando a sua vida, a vida é só sua, só que a sua vida representa, né, pelo seu DNA, muitas mulheres. Então, toda a sorte para você, tenha paciência, sempre se empodere não só financeiramente, mas emocionalmente, espiritualmente, porque é isso que vai trazer o equilíbrio.
E eu agradeço a você que me acompanhou até aqui. Assim eu levo adiante o trabalho junto à espiritualidade. Peço que a vida de cada um seja muito abençoada. Finalizo com as palavras da cigana Rosa do Oriente. Que os bons ventos do Oriente sempre sofrem a teu favor. Maktub, já estava escrito. Um beijo e até o próximo vídeo.